Construção dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, a sua casa mais em conta. Búfalo. A marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. WD-40. Você sempre tem onde usar. Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. E Diprotec. A tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção. Apresentação Reinald Baldes. Bom dia! O Construção Dinâmica na TV de hoje será didático e muito interessante. Vamos iniciar o programa lá na loja Nichelle, onde o Bruno irá nos dar uma aula sobre furadeira e marteletes. Também você saberá das diferenças das brocas. O programa de hoje vai ser muito interessante. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. E agora nós estamos na seção de ferramentas elétricas de nosso patrocinador, a Nichelle Materiais de Construção, atendendo o pedido de muitos telespectadores. Hoje, especificamente, nós vamos falar de furadeira. Como eu, no princípio, não sabia qual furadeira comprar, são várias opções. Para tanto, nós estamos com o Bruno aqui, que é encarregado da sessão e também especialista, que vai dar uma aula sobre furadeira. Para você, na hora da compra, não comprar o material errado. Hoje a gente separou aqui para mostrar para vocês aí, modelo da Skill, modelo 6455. É um modelo bem vendido. É uma furadeira, pode ser utilizada para parafusar. Então ela é uma furadeira e parafusadeira. Ela tem ajuste de torque. Você pode regular aí o torque dela, né? Se usar ela só para furar, você vai regular aqui o torque dela, ela vai chegar até no máximo de potência dela, assim também como tem a função martelete, que você pode estar furando lá alvenaria. Então essa aqui é uma furadeira, apesar de ela ter todos os recursos, a mais vendida e uma das mais baratas, é isso? Uma das mais em conta. Tá, então essa aqui é uma furadeira de alto impacto, furadeira normal, e também é uma parafusadeira que você estava comentando? Ela tem 550 watts, tá furando aí parede, alvenaria, né? Você vai precisar muito da wattagem dela, que é a potência dela, no caso. Furadeira para hobby, né? Exatamente, ela não é de uso profissional, né? Você vai ter que exigir um pouco mais da máquina, então você vai precisar de um pouco mais de watts, né? Acima de 550 watts. Essa é uma linha hobby, no caso, para você estar utilizando em casa, né? Utilizando naquele serviço doméstico. Para você usar em casa, tá aqui a furadeira. Agora, se você tem que exigir um pouco mais, isso aqui eventualmente você vai usar algumas vezes por mês, né? Agora, se for usar sempre, nós vamos falar daqui para frente os outros modelos. Para você que está procurando lá então um uso profissional, furadeira da Bosch, modelo GSB 16RE. 16RE porque ela tem a função que vai para frente ou é a função reversa também. A diferença também básica dela é que ela tem 700 watts. 700 watts de potência, você pode estar utilizando ela aí com certeza para um uso profissional. O gatilho dela também é aquele gatilho que você tem um ajuste até o limite do gatilho. Ela vai ajustar a rotação para aumentar ou diminuir. Aqui também ela tem a função martelete, que é para estar fazendo furo em alvenaria, qualquer outro tipo de superfície que seja concreto ou então revestimento, né, cerâmica. Aí você vai precisar desse uso aqui, que é o uso do martelete dela. E a função para furar ou parafusar, que é aqui a função normal que vem em todas as furadeiras. A gente tem aqui um mandril então de 13 mm, está utilizando aí brocas de até 13 mm. Tanto faz qualquer broca madeira, aço rápido ou então broca vidia. É excelente aqui também o uso para parafusar. Você vai estar usando ela aí, pode colocar qualquer bit de fenda ou de Phillips, né, que você vai estar usando ela também como parafusadeira. Tem mais uma furadeira aqui, que é a DW580. Essa furadeira também é muito vendida, furadeira aqui da DeWalt, né? Uma marca muito procurada, principalmente aqui para montagem ou então para aquele uso profissional que você quer lá instalar alguma coisa em casa. Ela é muito recomendada para você estar utilizando para furar a parede. Também acompanha aqui a função martelete, que atinge aqui o máximo de potência dela, que é de 700 watts. Função frente e reverso, você pode mandar broca ou parafuso para frente, o reverso dela para tirar parafuso ou então para voltar a broca. Ajuste de torque aqui também pelo dedo. O gatilho, quanto mais você aperta, maior vai aumentar o nível de potência dela, ou maior vai aumentar a velocidade dela. Então aqui também ela acompanha aqui para você estar furando parede, ela vai estar acompanhando aqui para você o guia para você estar furando até determinados centímetros na sua parede, e também acompanha aqui para você
acoplar ela à barra de apoio, que sempre vai estar sendo utilizada principalmente para furar uma parede ou furar então qualquer superfície que seja mais dura, né? Então essa barra aqui é um limitador do tamanho do furo. Por exemplo, você mora em apartamento, é legal que você tenha uma furadeira dessa, senão você pode até furar. Hoje em dia as construções civis estão diminuindo as paredes, furar a parede do vizinho lá e dá problema. Até atravessar lá para a parede do teu vizinho, com certeza ele não vai gostar nem um pouco. E aqui para você ter firmeza, né? Principalmente quando você usa a torque, né? O martelete, né? Para você fazer um furo preciso, né? Exatamente, para ter maior precisão aí no furo que você vai estar fazendo. Nós vamos pedir o nosso primeiro intervalo comerciais, vamos pedir os comerciais da Nichelle e após os comerciais nós vamos falar de quais furadeiras? Vamos falar aqui do martelete e da Makita, uma aceitação boa no mercado. Que é principalmente para você profissional. Nós já voltamos, não sai daí, o programa de hoje está muito interessante. Construção dinâmica. Oferecimento Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. E agora nós iremos falar das furadeiras profissionais, que é conhecida como? A função martelete, né? Específica aí para você estar utilizando na linha profissional. Então vai lá, mostra para o nosso amigo, principalmente os profissionais da construção civil. Vamos lá então, você que está aí procurando uma furadeira com função martelete, a gente tem aqui hoje a Makita, que é a 2470, modelo específico aí para construção civil. Ela tem 3 níveis de furação, modelo com 780 watts. O gatilho dela também tem ajuste de precisão, né? No caso, quanto mais você aperta, mais fundo você vai apertar, vai aumentar a rotação. Função para frente ou reverso, né? Que você vai estar voltando a broca em si. Primeira função aqui é somente para furar qualquer tipo de superfície que não seja uma superfície muito rígida, alvenaria, cerâmica em geral. Então você utiliza essa primeira função. Passou lá para outra função, que ela já vai estar utilizando o peso morto para socar a parede. Então você vai estar utilizando essa função aqui para furar alguma superfície mais rígida. Passando aqui para a terceira função, essa aqui é a função somente o martelete. Para que serve essa função aqui? Isso aqui é bem utilizado lá na alvenaria para quem quer demolir alguma parede ou então para quem quer retirar. Se você está retirando lá o azulejo do teu apartamento, da tua casa lá, você vai precisar com certeza acoplar na frente a talhadeira, né? Acoplando ela na função plus. Interessante frisar aqui, esse tipo de ferramenta a gente só vende aqui o acoplamento plus. Não é aquele mandril com chave que você está acostumado a ver. Aí se você quiser acoplar, a gente tem aqui separado para você colocar um mandril que é com chave, para você colocar outro tipo de broca que não seja a com encaixe plus. Então aqui também a gente tem aqui a barra de apoio emborrachada para você ter mais precisão lá no furo. Também acompanha o guiazinho de até 20 centímetros para você fazer um furo com precisão, para não precisar ficar segurando até o último a peça para que ela não fure demais. Ela acopla todo tipo de broca porque o encaixe dela é plus, para você estar encaixando lá ela direto no bico da parafusadeira. É diferente do mandril, onde é uma broca de aperto. Essa é o sistema somente de encaixe. Para você que não sabe o que é broca plus, é uma broca profissional que já vem com padrão, é tudo o mesmo diâmetro, né? Exatamente, todo o mesmo diâmetro lá para você estar encaixando excepcionalmente no martelete. Vocês já aprenderam sobre furadeira, sobre os marteletes, agora também é importante, não adianta você comprar uma boa furadeira, você já viu qual que serve para o seu serviço, para o seu hobby, para sua casa. Vamos falar um pouquinho de manutenção. Eu vejo que o pessoal pega a furadeira, usa, guarda de qualquer jeito, não é bem assim, né? Tem que dar manutenção, né? Depois do uso, qualquer ferramenta em geral, você tem que estar limpando ela aí, passa um óleozinho, um WD-40 lá, externo na peça, né? Zona alvenaria, pessoalmente, pega, passa um pincel, um ar, depois você passa o WD-40, limpa bem. Nos rolamentos é aconselhável o óleo, né? Exatamente, no rolamento é aconselhável um óleozinho lá para ela ter sempre a mesma precisão. E se você ficar muito tempo sem usar, mantém em local arejado, porque na outra vez que você for usar, ela vai estar funcionando perfeitamente. Bom, gente, agora nós vamos para outro quadro nosso do programa e depois nós voltamos aqui com o Bruno falando sobre brocas. Não adianta você saber de furadeira e não saber onde usar a broca e qual broca correta. Super Dicas Construção Dinâmica na TV.
Gente, sabe o que eu estou tentando fazer aqui? Tentando fazer um furo para o encanamento da minha cerâmica. Mas nesse jeito convencional, até dá, é muito sofrido, gente. Então agora nós iremos mostrar a maneira correta e perfeita de você fazer um furo para o seu encanamento. Olha que perfeição e sem sofrimento. Então, com a ferramenta certa, você sempre faz tudo e bem feito. Então, se você tem que fazer as aberturas para o seu encanamento, qual que é o nome da ferramenta certa? Exato. É o Worker, né? E que ferramenta que é esta? Isso é uma serra copo diamantada que nós dispomos em estoque a partir de 19 mm, com um tamanho máximo de 165 mm. Você pode utilizar perfeitamente qualquer furadeira. Você pode utilizar, ela funciona tanto refrigerado como um sistema seco. Qualquer furadeira. Qualquer amador, robista, profissional e industrial. Industrial, perfeito. As serras copos da Worker, que você encontra no tamanho de 19 até 165 milímetros. A maioria do pessoal aí que eu conheço de obras, eles têm dificuldade de fazer furos de 100 milímetros. Daí eles fazem com a marreta, fica aquele buracão. Perfeito. Não precisa mais disso, gente. Tem a ferramenta certa. Para o lojista que ainda não trabalha com as ferramentas Worker ou não tem esse produto, qual que é a maneira dele fazer os pedidos para atender todos os profissionais do Brasil? Basta ligar no 0800 701 8228. Ou consultar o site worker.com.br. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Anteriormente nós havíamos conversado com o Bruno falando sobre furadeiras. Agora, furadeira sem broca não dá. E tem muita gente que não sabe onde é empregado os modelos de brocas. Quantos modelos de broca existem no mercado? Bom, hoje aqui a gente vai ter, tá até demonstrando aqui, os 4 modelos que você vai estar encontrando aí no mercado, que são a broca de aço rápido, a broca para madeira e a broca de vidia, que é para utilizar na alvenaria. E também tem essa broca aqui que a gente chama ela de multi-construction, ou no caso aí você pode estar utilizando ela, né, para madeira, para alvenaria e também para aço. Multiuso, olha gente que interessante. Isso aqui já não é novidade, já existe acho que uns 2, 3 anos, nós mostramos no lançamento. Então tá aqui, se você é leigo, não sabe diferenciar o que é uma broca de aço rápido, madeira e vídeo, pode comprar essa broca que é multiuso, ou seja, multi-construction da Bosch, né? Exatamente, da Bosch. Essa broca aqui, vocês estão vendo a pontinha, é uma broca de aço rápido. Você usa ela no ferro e até em madeira, dependendo da madeira. Tem algumas madeiras que podem destemperar, né? Madeira mais rígida, aquela madeira assim que é um pouco mais firme, uma madeira mais dura, angelim, esse tipo de madeira que é uma madeira mais dura. Então é sempre aconselhado você usar a broca específica só para madeira. E essa é a broca que é usada especificamente para madeira. Você não pode usar essa broca no aço. Exatamente, não dá nem para usar no aço, muito menos na alvenaria, né? Essa outra de aço temperado você pode usar para os dois, exceto na ocasião daquela madeira bem forte. As brocas de vidias são única e exclusivamente para alvenaria, é isso? Exatamente. Para alvenaria também serve para furar o revestimento, né? Piso em geral. Revestimento cerâmico, tudo, né? Tudo que for feito de alvenaria. Aqui as brocas convencionais para os mandrites convencionais. Existe também essa variedade de brocas para esse sistema de os marteletes ou não? Esse aqui, no caso, é o encaixe plus. É um encaixe que só dá certo na furadeira profissional, na furadeira de martelete, né? E ela vem nessas 3 configurações ou só de vidia? Essa aqui só vai encontrar de vidia. Mais uma aulinha aí do Bruno, da Nichelle, sobre brocas. Maiores informações, venha na Nichelle, tá aí o endereço. Agora o Bruno você encontra só aqui na Matriz, que fica na rua Francisco de Rosso. Super Dicas Construção Dinâmica. E agora em nosso quadro Super Dicas, nós iremos falar de gramas. Como vocês estão vendo nas imagens, alta tecnologia tanto na plantação como no cultivo e na colheita. Máquinas super modernas. É isso que você encontra com a grameira Gabardo, que é uma das mais tradicionais grameiras do sul do Brasil e do Brasil. E aqui ao meu lado está o Jorge. Quantas espécimes de gramas vocês têm para comercializar? 5 espécies. 3 produção nossa e 2 vêm de fora. Nós temos a São Carlos, que é a sempre verde, mais usada para jardim, de residência, até campinho de futebol, que joga um pouco. Depois temos para campo de futebol mesmo a Celebration, que é a última qualidade em bermudas. E daí temos a Esmeralda, também temos a coreana para jardim
e temos também a grama preta, que é usada para embelezar jardim, mais para a parte de sombra. Então se você está precisando de grama, não importa a quantidade, pode ser para um jardim residencial e até mesmo para um campo de futebol ou áreas enormes, tem que falar com essa empresa, grameiragabardo.com.br, o endereço? Rua Nicola Pelanda, 4871, bairro Umbará, 3348-1442. Grameira Gabardo, a escolha certa para o seu jardim, está fazendo 46 anos. E nesse aniversário quem vai ganhar é você. Pois é, ela está com uma super promoção. Só basta você vir aqui na Grameira Gabardo, conhecer essa linda loja, preencher um cadastro e responder qual a escolha certa para o seu jardim, que você vai concorrer no dia 28 de março a esta mesa de ardósia para ambiente interno e externos. E também esse banco de jardim. Então, gente, é muito fácil. É só vir aqui na Grameira Gabardo no horário comercial e preencher o seu cadastro e não esquecer de responder qual a escolha certa para o seu jardim, que eu não vou falar que é a Grameira Gabardo. Venha para cá. No Construção Dinâmica na TV de hoje, você já conheceu as furadeiras e marteletes, as brocas e as serras-copos. E agora em nosso quadro Soluções Técnicas, você saberá onde pode e onde não pode fazer furos com as furadeiras. Soluções técnicas para a construção. Oferecimento de Protec, a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção. Olá, nós estamos começando mais um quadro Soluções Técnicas para Construção aqui no Construção Dinâmica na TV. E a Diprotec, sempre preocupada em trazer novidades que vão facilitar o processo construtivo de todo mundo, mais uma vez a gente traz o nosso parceiro, que é a Bosch, através do consultor técnico, o Gilson Bagatin, que já esteve conosco em outras edições do programa, para ele falar para a gente quais são as principais novidades que a Bosch tem em equipamentos técnicos que facilitam a captação de materiais que existem atrás das superfícies. Em muitos momentos, nós na construção, dependemos desse conhecimento para evitar retrabalho, evitar fazer perfurações em locais que não são adequados, e a Bosch tem tecnologia para isso, né, Gilson? Vendo a necessidade, né, desses aplicadores, instaladores, a Bosch trouxe um aparelho, uma novidade, um aparelho com preço mais acessível para esse público. É um detector de materiais. Esse aparelho vai detectar até 60 milímetros. Ele vai detectar qualquer tipo de material, inclusive o cano de água, que é o terror, né, desse pessoal, né? Legal, então a gente está falando de dois equipamentos, o Detect 120 e o Detect 150. A gente vai começar pelo 120, porque talvez seja o equipamento mais convencional, é o equipamento mais acessível e que em grande parte das necessidades ele já resolve aquilo que a pessoa precisa. Vamos falar um pouco desse aparelho aqui então. Qual é a especificação desse aparelho e para quais tipos de necessidade? Que tipo de profissional pode optar pelo Detect 120? Bom, o profissional principal é um instalador, principalmente instaladores de cozinhas. É um aparelho que ele vai detectar o material ferroso até 120 milímetros na parede, no concreto, o drywall é até 6 milímetros, até 60 centímetros na parede, né? E o módulo universal também até 60 centímetros. Ele vai detectar qualquer tipo de material, ferroso ou não ferroso. Ou seja, a instalação de uma cozinha, instalador de móveis, marceneiros, que estão fazendo instalações e precisam saber naqueles ambientes que já foram construídos, que muitas vezes não tem o projeto construtivo para que ele possa verificar onde passa a tubulação, onde passa a ferragem, onde passa encanamento, a parte elétrica. Esse material consegue perceber se existe atrás daquela superfície algum material que impeça a perfuração. E se não existe, ele vai dizer, pode furar aqui e faça a sua instalação com tranquilidade. Muitos imóveis aí, eles não têm planta, né? Sim. E na hora de uma perfuração, vai saber onde está passa um cano de água, ou passa uma fiação de energia elétrica, ou própria ferragem. A ferragem você não pode cortar ela numa perfuração que você abala a obra. Esse aparelho aqui vai identificar todo esse material com facilidade, é muito fácil de ser utilizado. Vocês fizeram aqui, prepararam para nós uma superfície com diversos tipos de materiais e que esse equipamento vai poder fazer esse diagnóstico, mostrar exatamente se a gente pode fazer a perfuração nele ou não. Mostra para nós e para todo mundo que está em casa assistindo a funcionalidade e as facilidades desse tipo de material. Até porque depois nós vamos fazer o comparativo com o 150. O que esse é capaz de fazer e as soluções que ele já resolve e quando a gente tem que optar por um outro modelo. Vamos falar então do 120, demonstra para nós aí quais são as funcionalidades. Bom, aqui foi montado um display. Nesse display passa uma fiação de cobre, um cano de PVC. Lembrando que o cano de PVC ele tem que ter água, ele tem que estar cheio de água para o aparelho detectar qualquer um dos dois. Um cano de cobre e uma ferragem, um vergalhão de ferro. Vamos lá. Temos o ferro, o vergalhão de cobre, cano de PVC
e também os fios elétricos. O aparelho ele tem 3 módulos de identificação de tal material. Na visão por um LED, né? O LED ficou vermelho, indica que ali passa o material, pelo visor óptico ou sonoro também. Então ele vai emitir um som detectando onde está esse material. O cobre... Aconteceu as 3 situações, o LED acendeu... O LED acendeu, a mira ficou bem no centro e mais o sonoro. Ou seja, eu sei que exatamente nessa posição eu não posso fazer perfuração. Aqui você não pode perfurar porque vai passar uma fiação elétrica. Correndo mais um pouquinho o aparelho, ele já identificou o cano de PVC com água. Então identificou que nesse local, exatamente nesse local, passa esse tubo. Perfeito. Se caso naquela tubulação não estivesse passando água, a gente não faria captação com esse aparelho. Não, ele tem que ter água para mostrar que tem massa no local. Então o cano tem que estar cheio da água. Perfeito. Correndo um pouquinho mais, identificou um cano de cobre. Por que o cano de cobre? Hoje nas construções, a maior parte delas passa tubulação de gás. E nesse cano passa gás. Numa perfuração com uma furadeira vai provocar faiscamento e vai dar uma ignição e vai dar uma explosão. Então esse aparelho ele vai acusar exatamente onde está essa tubulação de cobre na parede. Lembrando que no caso da tubulação de cobre, ela não necessariamente precisa estar preenchida com gás. Nesse caso, apenas o cobre já demonstra que existe algum material naquela superfície. O material ferroso ou não ferroso ele vai detectar. Correndo um pouquinho mais aqui, identificou também onde tem um vergalhão na parede. Então identificou que exatamente nesse ponto aqui passa um vergalhão. Então para você não fazer um furo, vai colocar uma bucha na parede. A broca pegou bem em cima, perdeu o furo. Essa perfuração eu perdi. O vergalhão eu não posso romper ele. Rompeu o vergalhão, abala a obra. Eu não posso cortar ele de forma alguma. É importante destacar também, Gilson, as propriedades de segurança do aparelho, que você até comentou, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. A primeira condição é nós evitarmos perfurações em superfícies que podem causar explosão, faíscas ou algum tipo de incêndio no caso das tubulações de gás. Nas situações também de termos canos com água, porque aí a gente sabe que aquela tubulação está ativa, está sendo usada naquele momento e a gente sabe a dificuldade que se tem para depois a gente poder preencher tudo aquilo e refazer. Quebrar a parede, tirar a cerâmica fora, então ele vai identificar exatamente onde passa essa tubulação com água. Exatamente, evitando depois futuras emendas. Legal, então esse aparelho, Detect 120, é o aparelho para aquele profissional que precisa saber se existe alguma coisa, algum material em alguma superfície que vai impedir ele de fazer algum tipo de instalação. Como você falou, um dos equipamentos mais usados, por ter um custo-benefício muito bom, é um dos equipamentos que traz uma condição de aquisição melhor, né? Mas que tem as suas especialidades, as suas especificidades, dependendo da necessidade do instalador. Agora vamos falar então um pouco do Detect 150. Construção dinâmica na TV. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Agora vamos falar então um pouco do Detect 150. Qual é, eu acho que antes de falar das funcionalidades deles, eu acho que é interessante falar quais são as necessidades que o operador, o profissional tem, para que vai fazer ele escolher esse equipamento ao invés do 120. Ele vai dar um upgrade para o 150 por quê? Esse aparelho aqui, a capacidade de profundidade dele é maior, né? O outro é 120, esse aqui vai até 150. No display desse aparelho aqui, ele vai marcar a profundidade onde está esse material, então tem essa capacidade, e ele mesmo no visor vai mostrar se o material é ferroso ou não ferroso. Então é um aparelho com mais recursos, né? Um aparelho um pouco mais caro, mas porém ele tem mais recurso. É um scanner, você vai ter que deslizar ele na parede. Então a funcionalidade dele é bem melhor, né? Para a gente fazer essa comparação, com esse aparelho nós sabemos que existem materiais naquela superfície. Sim, ele só vai identificar que se ali existe tem ou não material. A gente não consegue diferenciar os materiais. E aí, para quem está fazendo a instalação de alguma coisa, a necessidade do instalador é exatamente essa, saber se existe algum material por trás daquela superfície. Diferentemente desse daqui. A ideia desse é, além de eu saber se existe alguma coisa por detrás daquela superfície, o que é essa coisa? Se é um equipamento ferroso, se é um material ferroso ou não ferroso. Se porventura for um material ferroso, pode ser ali que eu vou ter que fazer uma extensão de uma instalação elétrica, ou para eu poder encontrar uma tubulação de gás onde eu precise fazer algum tipo de manutenção ou outras necessidades. Então esse aqui é um scanner. Por rolamento, por deslizamento do equipamento, a gente consegue compreender com maior detalhes de informações o que está lá. E me parece que nesse material a gente também consegue perceber a profundidade. Sim, o principal ponto desse aparelho é esse, você consegue determinar, saber onde está, até que profundidade está o material da superfície. Então você consegue fazer uma perfuração com segurança, né? Legal, então vamos entender mostrar como isso funciona. Bom, esse aparelho aqui é um scanner, né? Eu tenho que correr ele na parede, devagar, não posso mexer muito rápido. E aí ele já volta escaneando. Ali ele marcou que a 1 centímetro
existe um objeto. Então acendeu o LED vermelho, sonoro, e mais no cristal líquido mostra onde está exatamente esse objeto. A 1 centímetro, até 1 centímetro eu posso fazer a perfuração. Além dele me mostrar o que é que tem ali, ele me indica que é um material ferroso, que eu posso fazer uma perfuração nessa parede até 1 centímetro da parede. Ainda consigo fazer. Além de 1 centímetro, eu já vou encontrar o vergalhão. Esse vergalhão de ferro que está lá atrás. Então, mais do que me dizer se existe alguma coisa lá, ele me dá detalhes de que tipo de material é esse e qual é a profundidade desse material na superfície. Vamos correr um pouquinho, ele vai pegar agora o cano de cobre. Olha lá, a 2 centímetros da superfície da parede onde está correndo as rodas, mostra que tem um objeto ali não ferroso, é o cano de cobre. Legal, mais uma vez, um objeto não ferroso está lá, esse numa profundidade um pouco maior do que o vergalhão. Aqui a gente tem até 2 centímetros para uma perfuração mais leve, mais simples, mas ali sim existe alguma coisa atrás daquela superfície. Correndo mais um pouco aqui, ele já detectou, inclusive a espessura é bem maior, a 1 centímetro eu posso fazer uma perfuração até 1 centímetro e identifica que é um material não ferroso, é o cano de PVC com água. Legal, e é interessante que a espessura do material fica evidente aqui no scanner. Fica evidente, exatamente. A própria demonstração do scanner aqui, ela já parece mais larga, que significa a espessura do material que está lá na profundidade que nós podemos ou não fazer uma perfuração. Mais um espaço vago, acho que é importante mostrar os espaços vagos. O espaço vago, digamos, acender um LED vermelho ou verde, eu posso fazer a perfuração tranquilamente. Acender o vermelho, não fure, que ali tem um objeto na parede, né? Legal, LED vermelho, proibido. Proibido furar. Aqui eu já consigo perceber que eu tenho liberdade para fazer a perfuração. Com segurança. Com segurança. Isso. E aqui identificou também, praticamente aqui está recomendando que o fio está passando muito rente ao material, para não fazer perfuração nesse, está 0 centímetros, então eu não posso fazer perfuração nessa superfície aí. Perfeito, aqui eu consigo perceber que existe também um material, mas que não ferroso, ferroso, e que eu não posso fazer perfuração nenhuma. Exatamente. Nem mesmo uma perfuração mais próxima, e em especial por ser um equipamento elétrico. E uma dica que a gente sempre dá com esses aparelhos, ou o Detect 150 ou mesmo 120, você faça a leitura na horizontal ou na vertical. Então você faça nas duas posições, para ter certeza que ali não passa nenhum objeto. Nós vimos que esses Detect 120 e 150 da Bosch conseguem captar os materiais que estão na superfície de maneira vertical. Nós vamos adequar agora a nossa estrutura para os materiais ficarem de maneira horizontal, e enquanto isso eu chamo o intervalo comercial da Diprotec e aguardamos vocês após o nosso comercial. Toda construção lembra evolução, e para garantir sua durabilidade precisa receber as melhores soluções e produtos de alta tecnologia. Tintas, impermeabilizantes, sistemas de proteção e recuperação estrutural com entrega imediata e assistência técnica permanente estão em um só lugar. Mais de 20 anos de experiência em grandes projetos de engenharia com parceiros internacionais garantem a sua melhor escolha. A Diprotec entende de construção e por isso lhe oferece a melhor solução. Diprotec, a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção. E o nosso display já está adequado, os materiais já estão instalados na superfície de maneira horizontal. E agora, Gilson, a gente quer que você demonstre então como as leituras acontecem com os materiais que estão posicionados dessa forma. Vamos lá? Começamos pelo 120 novamente. A gente quer mostrar aqui porque tanto a tubulação de PVC ou fiação elétrica de cobre, eles correm tanto na vertical quanto na horizontal. Então a gente vai inverter os aparelhos. Então invertemos aqui o display só para fazer essa demonstração e vamos passar o aparelho na superfície. Esse aparelho aqui eu não preciso inverter. Então tanto faz a posição dele, ele vai identificar o material mesmo na vertical ou na horizontal. Então ele vai detectar que ali tem um objeto, né? Bem mais prático. E outro detalhe interessante desse aparelho aqui, a vantagem dele é que ele trabalha em superfície assim de pequeno espaço. Então já o scanner eu tenho que correr, o Detect 150 tem que correr ali na parede. Esse daqui não, eu coloquei ele num curto espaço, uma coluna, ele vai identificar o material, então ele tem uma vantagem sobre isso também. Legal, para superfícies menores e para medições mais rápidas, porque ele apenas com a aproximação já consegue demonstrar se existe algum tipo de material naquela superfície. Num curto espaço eu coloquei o aparelho naquele ponto, ele vai identificar se ali tem ou não tem o material, né? E o 150 é diferente, eu já vou ter que inverter o aparelho nessa posição. Ele vai fazer o escaneamento na posição vertical para detectar os materiais que estão horizontalmente instalados. Exatamente, estou correndo ele na vertical. Perfeito. E aqui ele já começou a identificar o fio de cobre energizado, digamos. Certo. O cano de PVC. Vermelho, o cano de PVC aparece. E eu posso fazer uma perfuração de até 2 centímetros.
Mais uma vez verde, ok, posso furar. Vermelho, impede. Impede que eu fure, porque aqui passa um cano de cobre, no caso um cano de gás, né? Perfeito. E correndo um pouquinho mais, ele vai correr, identificou que aqui tem um material ferroso, sendo um vergalhão. Certo. Gilson, importante nós demonstrarmos a utilização dos dois equipamentos de maneira simultânea, na condição que o primeiro, apenas com a aproximação na superfície, a gente já consegue fazer a captação ou a leitura de que ali existe um material. O segundo equipamento, antes de fazer essa captação, ele depende de fazer a leitura da superfície. Então é necessário rolar o equipamento, tanto na vertical quanto na horizontal, uma vez, para na retomada ele possa fazer a leitura e nos dizer se ali existe algum tipo de material que vai impedir a perfuração ou a instalação de qualquer coisa que os profissionais dependam. Exatamente, isso mesmo. Estão aqui então ambos os equipamentos, Detect 120, Detect 150, aparelhos de detecção de materiais da Bosch. E nós queremos agradecer a você, Gilson, pela sua disposição para vir sempre aqui como parceiro, esclarecer as especificidades de todos esses materiais da linha Bosch e dizer que em outras oportunidades nós continuaremos contando com a Bosch aqui na Diprotec. E a você, estamos aqui à disposição na Diprotec Pro Center, na Desembargador Westphalen, esquina com a Presidente Kennedy, no telefone 3030 7001, ou então na Diprotec Store, lá no Água Verde, República Argentina 1155, no telefone 3342-7433. Isto é a Diprotec. Muito obrigado pela audiência e semana que vem o melhor da construção civil para você. Obrigado, Igor. Obrigado, Reinaldi. Até logo. Construção dinâmica na TV. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, a sua casa mais em conta. Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. WD-40, você sempre tem onde usar. Worker, com a ferramenta certa, você faz tudo. E Diprotec, a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção.